Abra comigo nesta noite, então, no livro de Eclesiastes. Nós nos voltamos a essa porção da Palavra de Deus, dando continuidade e fechando o capítulo de número 7. Você se recorda que este capítulo 7 dá início à segunda metade do livro de Eclesiastes. E, de repente, Salomão, ele introduz o capítulo com vários provérbios. E nós consideramos no último estudo o porquê desses provérbios no livro de Eclesiastes e não no livro de Provérbios. Então nós chegamos aqui neste versículo de número 13, iniciando uma outra sessão. Essas palavras de Salomão dizendo: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez reto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Bem, apenas esses versículos 12, 13 e 14 inicialmente, nós seguiremos pelos próximos, e aqui nesta última parte, então, do capítulo 7, que vai dos versículos 13 a 29, nós não temos mais provérbios, como na primeira metade, do versículo 1 ao versículo 12. O que nós temos aqui são mini-sermões, mini-homílias, que são declarações com aplicações. Então ele deixa um pouco de lado os provérbios e começa a fazer certas declarações que são mini-sermões. E nós iniciamos no versículo 13. Atenta, diz ele, para a obra de Deus. Há várias lições aqui neste versículo 13. A primeira delas, atenta, isto é, mantém os teus olhos com atenção em algo. É que nós devemos, obviamente, manter os nossos olhos em Deus. Mas de que maneira? Bem, nós devemos manter os nossos olhos nele em cada situação pela qual nós passamos. Essa é a ideia. Se nós passamos por boas situações, por situações difíceis, se há provações, se há calamidades, se há disciplinas, se há surpresas e dificuldades, coisas boas ou coisas ruins, nós devemos atentar os nossos olhos para a mão de Deus em cada uma dessas situações. E a razão é que, ao fazermos isso, então nós vamos apaziguar as nossas murmurações e reclamações, porque nós vamos entender que o que acontece conosco não é aleatório, não é do acaso, e nós vamos aquietar qualquer ímpeto a nos revoltarmos contra Deus quando nós atentamos à mão de Deus e à sabedoria de Deus nisso. E nós lembramos, obviamente, quando nós atentamos para a mão de Deus em uma situação, que Deus, ele, em toda a sua obra, ele é sábio, ele é justo e ele é bom. Assim, nós devemos também lembrar a vontade de Deus para nós, seus filhos e filhas. Ela é sempre, sempre boa, agradável, ela é justa, ela é reta. De modo que, se nós passamos por alguma situação que nós não conseguimos discernir com clareza o porquê, uma situação negativa, nós devemos atentar para a obra de Deus e saber que não há nada que foge os olhos e a vontade permissiva de nosso Deus em nossas vidas. E embora nós não entendamos muitas coisas porque nós somos tão limitados, embora nós não percebemos ou concluímos com clareza, o Senhor, ele continua o mesmo para conosco. Quando nós compreendemos e mantemos isso em nossa mente, então a nossa fé e a nossa firmeza é mantida e a murmuração é expelida. Ele segue então: atente para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Em outras palavras, aquilo que Deus fez e determinou, o homem não consegue consertar. Se Deus envia dificuldades sobre nós ou sobre a humanidade, quem é que conseguirá estabelecer paz contrário à vontade de Deus? Se Deus envia julgamentos contra os homens, e nós vemos vários ali no livro de Apocalipse, conforme aqueles selos no capítulo 5 são abertos, não é as pragas, os cálices, as trombetas, Deus enviando mortandade, peste e muitas coisas. Quem é o homem e sua tecnologia para impedir a vontade de Deus? Não é? Uma vacina pode ser feita, mas o vírus se multiplicará e mutará e outras coisas virão. Se Deus determinou fazer o que ele se determinou, não há conselho do homem, ciência, isto é,
contra a vontade de Deus. Assim, queridos amigos, quando nós pensamos sobre esta pandemia que nós estamos passando, ou qualquer calamidade, nós devemos lembrar que a mão de Deus está certamente por trás disso. E nós devemos orar, sim, para que isso se termine, tenha um fim, mas nós não podemos esquecer de incluir em nossa oração que a vontade de Deus seja feita, e a vontade dele será feita. E assim, a praga irá cessar quando Deus disser ao anjo: põe de volta a espada na bainha. Assim, nós atentamos para a mão de Deus, e aquilo que Deus envia, quem o torcerá. E enviando Deus um tempo de paz, um tempo de bênção, quem irá impedir isso também? Assim, nós atentamos para a mão do Senhor em todas as coisas. E pensando sobre isso, essa é uma lição, não é? Que a maioria das pessoas não parecem aprender. E a tentativa do homem é sempre reverter aquilo que vem de Deus. É sempre lutar contra aquilo que vem do Senhor. Assim, Salomão inicia dizendo: atente para a mão de Deus, a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que lhe fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Bem, porque Deus conhece todas as coisas, e educados na palavra de Deus, conhecendo esses atributos de Deus, a vontade de Deus que é maior do que a nossa, as experiências do povo de Deus no meio de muitas situações que inicialmente eles não entendiam e depois eles perceberam. Então, quando nós passarmos por certas situações como prosperidade ou adversidade, Salomão está dizendo que nós devemos nos acomodar às várias dispensações de Deus em nossa vida e nesse mundo. Em outras palavras, nós não podemos esperar uma estação única e contínua, só primavera. Não, o inverno virá. E depois o outono e depois o verão novamente. Ou seja, nós não podemos esperar uma contínua estação material ou de saúde em nossa vida. Seja saúde permanente ou enfermidade permanente, porque as coisas vão mudar. E aqui ele diz, nos capítulos anteriores, há tempo para tudo, não é? Tempo de rir, tempo de chorar, há também tempo de prantear, e há tempo de saltar de alegrias. E esta é a ideia. Agora, por que Deus fez assim no mover da história humana? Por que ele permite que as coisas sejam assim? E a resposta de Salomão está aí no versículo 14. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E eu penso que isso é um ato de misericórdia muito grande. Você já parou consigo mesmo e desejou saber o futuro? Acho que é uma das piores coisas que nós poderíamos desejar. Deus ele fez com que as coisas fossem assim para que nós não soubéssemos exatamente o que viria, como ele diz aqui, descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, para que ele não possa ter hoje preocupações certas e garantidas sobre o futuro. Se ele puder prever o futuro com toda clareza, a ansiedade dominará agora, no presente, sobre problemas do futuro. Ou, se há um tempo para uma situação difícil, nós conseguimos ver quando vai ser o final dela, em meses ou anos, bem, nós teremos ansiedades, né, com a continuação de uma situação difícil presente. Agora, o fato de nós não sabermos o que virá, em termos humanos, não é? Então, nós vivemos sob a dependência da providência de Deus. Isso é algo necessário. E nós podemos acalentar a esperança em confiança no Senhor. E nós podemos estar pronto, não é? Para o que quer que aconteça, em dependência do Senhor, confiando no Senhor. E assim, para aprender essas lições, para considerar, guardar essas lições que nós aprendemos por meio de situações que nós não compreendemos, não é? Nós devemos considerar Deus, seu caráter e seu propósito. Para quê? Para que nós possamos reconciliar em nossa mente e sentimentos essa situação que nós não entendemos, que parece contrária ao caráter de Deus inicialmente. Então, para isso, nós devemos atentar. Ele inicia dizendo, atenta para a obra de Deus
Então, no dia da prosperidade, goza do bem, e da adversidade, considera, porque Deus também fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E a chave que nos é dada aqui é esta. Para nós passarmos por situações que no início, ou a prima facie, à primeira vista, parecem contrárias à vontade de Deus revelada na Bíblia, contrárias ao caráter e os atributos de Deus, nós devemos considerar o que nós já sabemos do Senhor na palavra, a sua vontade, os seus caminhos perfeitos, a sua justiça, que Ele também pune o pecado do crente, que Ele é disciplina, que Ele é um Pai de misericórdias, e que há coisas que são mais altas e mais elevadas do que o nosso entendimento, e isso foi determinado por Deus que fosse assim. Assim, quando nós consideramos essas coisas, ao vermos, a encararmos certas coisas que parecem inicialmente contraditórias à vontade e o caráter de Deus, ao fazer isso, em comparação com o caráter e a vontade de Deus que já conhecemos, nós conseguimos reconciliar essas coisas em nossa mente. Então, considera. Essa é a primeira grande lição aqui para um homem, para uma mulher de Deus, seguir através de uma vida mutável como esta. O ímpio, isto é, aquele que não teme a Deus, não respeita a palavra de Deus, ele não consegue entender estas coisas. E quando ele é tomado de surpresa, ele é quebrado. Ele é ferido por muito tempo. Ele não consegue reconciliar, ele entra em vazio, entra em desespero. Mas o crente não, nós recebemos uma chave aqui. E no versículo 15, ele diz, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Bem, nos dias da sua vaidade, ele quer dizer nos dias da apostasia de Deus, dele, da parte de Deus. Nos dias em que ele vagou longe de Deus. Porque dias de vaidade só podem ser dias sem Deus, não é? A vida é vã. Então ele se refere àqueles dias antes do seu arrependimento, dias da sua vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Ele viu isso no período da sua vaidade, apostasia de Deus. Há justo que perece na justiça e ímpio que prolonga seus dias na maldade. Isso é óbvio. Todos nós vemos isso, não é? Você já percebeu quantas pessoas, humanamente falando, que buscam viver uma vida de justiça e retidão e ajudar, etc., muitas vezes são ceifados na juventude ou na meia-idade? E por aí você vê outras pessoas ímpias, absurdamente ímpias, que mentem sem corar, que estão aí velhinha de cabelo branco, querendo voltar ao pódio novamente. Isso é um típico da nossa sociedade. É comum. Nós vemos isso em toda parte, em todas as épocas. Mas isso traz perplexidade, ou melhor, trouxe perplexidade a Salomão. Ver o ímpio viver muito e prosperar, e o justo ser ceifado muitas vezes na sua juventude. Você se recorda como Nabote pereceu na justiça dele, não é? Você se recorda como Abel também, um tempo anterior, pereceu na sua justiça e juventude. Então, esse é um fato. Agora, há um julgamento por vir. E esse julgamento, ele irá retificar essas aparentes irregularidades, não é? Que o justo morra na justiça, jovem, e o ímpio prolongue seus dias na impiedade. Bem, há um dia de julgar. E eu me recordo apenas um texto da palavra de Deus, declarado pelo próprio Salomão, e nós poderíamos colar esse texto com este versículo. E é este. Parece que ninguém atenta que o justo é levado antes que venha a calamidade, antes que venha julgamento, antes que venha a destruição. Olha só. Assim, quando nós vemos um justo sendo levado, nós devemos tomar cuidado em dizer isso é injusto. Não. Se é preciosa para o Senhor a morte daqueles que o amam, então é precioso para o Senhor ter logo perto dele aqueles que o amam muito, como Enoque, como Elias, e como outros servos de Deus, ceifados tão jovens, não é? Assim nós consideramos mais uma vez o caminho de Deus. Esse é o chamado, a partir do versículo 13, à sabedoria, a considerar as coisas que estão acontecendo diante de nós com entendimento bíblico. Então ele diz isso. Agora, se o justo perece, isso é um ponto importante, na sua juventude talvez,
E nós estamos vendo isso, você e eu, vendo um justo indo no caminho, perecendo, definhando. Bem, nós não podemos ficar de braço cruzado se nós podemos fazer algo por esse justo. Nós não podemos ver o justo perecer, ficar de braço cruzado e depois que ele perecer, ficar ali refletindo sobre a providência de Deus na vida desse justo. Você entendeu? Nós devemos agir. Poxa, o Senhor levou ele e aconteceu isso, quando nós poderíamos ajudar. Assim, nós não podemos aceitar o pecado na vida de um crente. Isto é, permitir que um crente esteja indo na direção de um buraco, de um abismo, e não fazer nada. Essa é uma ideia também, que deve estar em nossa mente. Bem, versículo de número 16 a 18, perceba como o raciocínio está conectado. Ele diz, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Bem, esse versículo já causou muita confusão. E esse é um versículo que o ímpio adora, porque o ímpio, ele interpreta esse versículo da seguinte maneira. É como o yin e o yang, não é? O preto com a bolinha branca, o branco com a bolinha preta. Todo mal tem um bem, todo bem tem um mal. Não seja tão honesto, seja um pouco malandro também, malandro, né? Senão você se dá mal. Não seja sempre justo, não é? Não dá onde sabe, de tolo. Esse é o meio termo ideal. É assim que pensa o ímpio, não é? Vamos ter um balanço aqui de maldade e bondade, não é? Eles cantam isso, o ímpio canta isso, por tanto amor, por tanta emoção. A vida me fez assim, bom ou ruim, eu caçador de mim. Essa é a filosofia desse mundo, né? Ser bom, ser ruim, isso você sabe, entender a mim mesmo, que eu não sou perfeito, nem sou mal demais, eu sou aquele balanço, né? Essa é a sabedoria do ímpio. Agora, antes de responder isso aqui, algumas perguntas se levantam diante desse versículo. Veja o 17, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Será que nós temos aqui um meio termo misturando bem e mal? Ou seja, a pergunta que se levanta inicialmente, antes de responder esses versículos, esse problema aparente diante de nós, é a seguinte: é possível que uma pessoa seja muito justa? Essa é a questão que se levanta aqui. É possível que um ser humano, que uma pessoa seja muito justa, mais justa do que necessário? Acaso esse versículo 17 ele está ensinando esse meio termo moral, nem bom demais, nem ruim demais, seja esperto, seja malandro? Bem, essas questões elas levantam um problema, não é? Por quê? Porque se isso é o que os versículos estão dizendo, então nós lembramos também do restante da Bíblia, que diz muitas coisas opostas a essa interpretação desses 3 versículos. Por exemplo, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, lá em Mateus 4:8, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bom, então nós devemos buscar perfeição. Agora, essa perfeição, é claro, quer dizer inteireza, não está faltando no caráter partes, não é? Inteireza. Lá em Levítico 11:45, Deus diz, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas Salomão diz aqui, não seja demasiadamente justo, reto, santo. Como pode alguém ser muito justo? Será que nós podemos também afirmar, baseado nisso aqui, que alguém não deve ser demasiadamente honesto? Não seja demasiadamente honesto. Será que nós podemos dizer, não seja demasiadamente correto em tua vida, nas coisas que você faz? Será que nós podemos dizer, não tenha demasiadamente amor pelas pessoas, pelos irmãos? Não é? Há um problema aqui. Assim, qual é a solução para esse problema? Essa aparente contradição, na verdade? Bem, a solução, claro, está no próprio texto. E a solução é a seguinte, entenda, uma pessoa, um ser humano, um homem ou uma mulher, ele não consegue ser completamente justo, mas ele pode ser demasiadamente justo. Você consegue perceber a diferença? Uma pessoa, por mais que se esforce, não consegue ser completamente justa, mas ela pode vir a ser demasiadamente justa.
Versículo 16 diz, não sejas demasiadamente justa. Você percebe? Algo negativo aqui. Uma pessoa não consegue ser completamente justa em sua atitude, em sua escolha, em seu julgamento, em sua decisão. Por quê? Porque nós não vemos todos os ângulos da questão como Deus vê. Então, às vezes, o nosso julgamento, a nossa escolha, a nossa declaração é parcial, não é? Baseado em um ângulo ou dois. Ou seja, ela não é completamente justa. Agora, nós não conseguimos ser completamente justos em muitas coisas, mas nós podemos chegar a ser demasiadamente justos. Quem ilustra isso aí são os fariseus. Os fariseus eram demasiadamente justos segundo a justiça própria deles. Eles eram tão justos que eles ultrapassaram a justiça de Deus e criaram sua justiça própria. Esse é um exemplo. Lá em Romanos 10:13, Paulo diz a respeito deles que, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Assim, uma pessoa não consegue ser completamente justa, mas ela pode ser demasiadamente justa. E qual é o perigo advertido aqui, então, nesses versículos? O perigo é o perigo da autoilusão. Alguém se iludir multiplicando, aumentando seus atos pseudo-religiosos. Eu fui batizado, já tenho meu certificado, mas peraí, eu quero ser justo diante de Deus. Então eu preciso de um certificado de batismo por imersão, um certificado de batismo por aspersão, um certificado de batismo por efusão. Fui batizado no rio, mas também tenho que ser batizado na piscina. Eu preciso ter isso. Eu preciso. Tomar a ceia uma vez por mês, vamos tomar todo dia. Esses são os fariseus, não é? Ele se ilude achando que é uma pessoa de grande justiça, multiplicando ritos, multiplicando práticas, aumentando diplomas religiosos. Esse é o típico homem sem Cristo, sem o Espírito de Deus, que é muito religioso, não é? Você já viu gente assim? Que quer ser 10 vezes mais religioso do que o outro, que passa e faz um gesto assim, e ajoelha, e vai para lá, e vai para cá. Eu preciso multiplicar essa minha justiça. Essa é a ideia. Elas se iludem com essa multiplicidade de atos pseudo-religiosos. Ações, não é? Gestos que não são nada mais do que exibicionismo religioso. E você vê isso mesmo no evangélico, não é? Pessoas que têm todo um ritozinho ali para ser vista como mais santa do que as outras na aparência, na maneira disso, de fazer aquilo. Coisas corporais, teatrais, mais do que um caráter transformado, humildade. Então o perigo aqui é o perigo da autoilusão. Ele diz então no versículo 16b, não seja demasiadamente sábio. Primeiro ele diz, não seja demasiadamente justo, mas justo aos seus próprios olhos. E aqui ele diz, não seja demasiadamente sábio, não seja demasiadamente sábio em teus próprios olhos. Sobre como você pensa de si mesmo. Em outras palavras, não pense de si mesmo como alguém cheio de toda a capacidade, toda a sabedoria. O meu julgamento é sempre certo, porque eu tenho uma visão mais clara do que os demais. Eu vou acertar no que eu falo. Alguém que não erra. Querido amigo, fazer isso, diz Salomão, ser assim, pode te levar à destruição. Não seja esse tipo de pessoa muito autoconfiante, que fala palavras floridas de confiança, de inteligência. Não seja esse tipo de pessoa que fica se mostrando diante dos outros, pela palavra, pela conversa. Porque o falar demais, nesse caso, uma pessoa inteligente demais aos seus próprios olhos, só faz aquilo que acha melhor, não faz da maneira que o chefe disse, não faz da maneira que se prescreveu, é uma pessoa que pode se levar à destruição, perder seu emprego, entrar em briga, entrar em dificuldade. Veja Provérbios 3:7, observe o que o próprio Salomão diz um pouco mais aqui. Ele diz, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É isso que ele quer dizer em Eclesiastes 7:16. Não seja demasiadamente sábio. Será que alguém pode ser muito sábio? É errado isso? Claro que não. Ninguém consegue ser totalmente sábio, não é? Nós temos o pecado habitando em nós. Mas alguém pode ser demasiadamente sábio aos seus próprios olhos somente. Essa é a advertência. E se nós somos sábios, nós abraçamos e aceitamos essa advertência e mudamos a nossa atitude. Não pense de si mesmo como alguém muito inteligente, muito esperto,
porque isso poderia te levar à destruição. Veja o versículo de número 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não seja demasiadamente justo ou sábio aos teus próprios olhos, porque através disso destruirias a ti mesmo. São chamados a humildade, a verdadeira sabedoria. A questão aqui, deixe-me concluir esses primeiros versículos, na essência do que ele está dizendo. A questão aqui não é ter muita retidão, buscar ser inescrupulosamente honesto, reto, não para mostrar, mas para uma consciência pura diante de Deus. A questão não é essa. A questão não é ter sabedoria, buscar sabedoria. O problema aqui é o problema da autoilusão. Quando as pessoas, elas se tornam muito santas e muito sábias aos seus próprios olhos. Ali está um tropeço na frente da pessoa. O orgulho é esse tropeço. Salomão está advertindo aqui contra essa vaidade. Veja, ele não está advertindo contra a verdadeira justiça, mas contra a autojustiça. Basear sua justiça em sua bondade, em sua sabedoria, em sua honestidade, em sua moral. Ele também não está advertindo contra a verdadeira sabedoria, ele está advertindo contra o orgulho intelectual baseado em feitos, em capacidades humanas. É isso que ele está advertindo. Versículo 17, ele continua então a desenvolver a mesma ideia. Não? Ele diz então, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora do teu tempo. E o que ele quer dizer é isso. Não sejas demasiadamente ímpio. Em outras palavras, nós somos ímpios. Nós nascemos pecadores. Mas por que você precisa se tornar tão ímpio quanto você poderia? Por que você precisa se tornar tão vil quanto você poderia? Não seja demasiadamente ímpio, mais do que você já é. Por quê? Bem, porque, obviamente, porque você morreria fora do tempo. Nós somos ímpios. As pessoas mentem, enganam. Mas por que me tornar um traficante, um político ladrão? E ver a minha vida ceifada na juventude, no tráfico, no roubo, no crime, na maldade? Ou seja, não seja demasiadamente ímpio. Em outras palavras, ele não está justificando a impiedade, está dizendo, nós já somos assim, mas você não precisa necessariamente se entregar completamente a isso para morrer cedo. Ele diz, nem sejas louco, não multiplique a impiedade, mas não seja louco. Todos nós fazemos coisas tolas, nécias, não é verdade? E muito. Salomão está dizendo, todos nós fazemos tolices, mas isso não significa que você deve se permitir tornar-se uma pessoa nécia, louca, um nécio, um sem cabeça, coisa de gente que é irresponsável nas atitudes. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque isso pode muito bem te levar a uma morte prematura. Não faça tolices. Não vai limpar lá a janela, você trabalha numa casa, não vai limpar a janela lá no 25º andar, subindo na janela e pondo a mão pelo lado de fora do prédio. Você pode cair, não seja tão nécio. Não faça coisas dessa natureza. Nós já somos muito nécios, não é? Caídos em Adão. Mas não seja tão nécio ao ponto de tirar a tua vida antes da hora. Não se envolva em tolices. Cuidado com o remédio que você toma. Não seja como um gato querendo correr na frente do carro só para chegar primeiro e depois desse carro passa uma hora no passo. Por que nós deveríamos ceifar a nossa vida com tolices? Esse é o conselho da sabedoria. Mais uma vez, ele está chamando a sabedoria. E essa é a ideia aqui. Versículo 18. Mas antes de seguir para o versículo 18, veja o versículo 15 para nós recordarmos o contexto. Ele diz, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. O que Salomão está fazendo aqui? Ele está olhando para o ser humano sem Deus e vendo as loucuras, as tolices religiosas, as neciedades que o ser humano é capaz de fazer. E nesse versículo 17, ele coloca um grande mal, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas loucos, porque morreria fora de teu tempo. Talvez você tenha percebido essa inclinação que há em você, nós temos todos isso na juventude, não é? De fazer coisas muito nécias, cujo resultado é realmente absurdo. Ou deixar a coisa para chance, o tipo de coisa que não há como restaurar, não há como recuperar, quebrou, estragou, matou uma vez só, já era. Ou seja, não faça tolices, levado pelo ímpeto. Versículo 18, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retire a tua mão,
porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Bem, esse versículo 18, ele prova que aquilo que nós comentamos agora é a maneira correta de entender o versículo 16 ao versículo 17. Porque o versículo 18 ele vai amarrar o versículo 16 e 17. Assim, Salomão não está ensinando um meio termo moral, de maneira alguma. Ele não está incentivando a injustiça, ele não está incitando ninguém ao pecado, ao contrário, ele se mostra aqui um inimigo da falsa justiça e alguém que denuncia e expõe a tolice. Mas o que exatamente ele está dizendo nesse versículo de número 18, então? Nós podemos aqui amarrar. Bem, ele está dizendo o seguinte: bom é que retenhas isto. Isto o quê? O princípio que ele está desenvolvendo aqui, a sabedoria, a consideração. Considere, atente para as coisas, retenha isso, não lance fora a consideração. Retenha isso, mantenha isso. E também daquilo, não retires a tua mão. Daquilo que, na sequência, ele fala sobre atitudes nécias, que envolvem emoção. Em outras palavras, não tire as mãos das rédeas dos sentimentos da emoção. Não se deixe controlar pelas emoções. Sai fazendo o que dá na cabeça, na ira, porque essa é uma tendência comum no ser humano. Além de fazermos tolices, muito mal vem de ser levado pelo ímpeto do nervosismo. Não, ponha logo a mão nas rédeas, controle. Pelo ímpeto da situação. Assim, retenha o bom senso, retenha o entendimento, retenha a consideração e não retire a tua mão das rédeas. Por quê? Bom, porque isso é o que a palavra de Deus diz: teme a Deus, tira o teu pé do caminho mau. E se eu fizer isso, temer a Deus, então eu irei escapar de tudo isso. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. De quê? De uma morte prematura, de destruir a si mesmo, sua família. Então atente, pense antes de falar e agir. E quando a emoção vier e o sangue subir, não seja controlado, você controle isso. Mantenha a rédea firme. E assim ele segue. Versículo de número 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Isso complementa o versículo 18. Sabedoria, ter consideração, pensar a respeito, reter as emoções. É sábio, não é? Aquele que se ira, diz Salomão em Provérbios, é tolo, é nécio, não se controla. E aqui ele exemplifica no versículo 19, ter sabedoria, essa sabedoria prática, dá fortaleza a uma pessoa, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Certamente, certamente. Versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu penso que aqui Salomão ele tem em vista a salvação, porque ele não está apenas dando conselhos esparsos, separados, ele está falando sobre temer a Deus, sobre a eternidade, sobre a vida acima do sol, acima do céu. Eu penso que aqui, no versículo 20, Salomão veio a concluir que ninguém merece a salvação. Por quê? Porque não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso, obviamente, está de acordo com a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, no versículo de número 10, vocês se recordam dessas palavras? Paulo, inspirado, tira dali. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E ele segue em frente citando tudo isso aqui. Por que não há nenhum justo, nem sequer um? E a resposta do apóstolo Paulo, em outro texto, é porque todos pecaram. Essa é a razão. Porque todos pecaram. Não há ninguém completamente justo que guarde a lei do Senhor, que se mantenha íntegro por inteiro. Isso é interessante. Ele está dizendo que nunca houve, até o tempo dele. E no versículo 21, então, ele segue dizendo: tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Bem, a conexão é a seguinte: se não há nenhum justo, não há nenhum justo sobre a terra, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que peque. Então, lá no versículo 26,
ele vai mostrar o resultado disso. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vocês vão perceber a conexão desses dois versículos, mas deixe-me seguir na sequência aqui. Logo nós vamos amarrar isso aqui. Versículo 22. Porque o teu coração, 21, tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Conexão do versículo 20 com 21. Você não é uma pessoa tão justa e tão reta quanto você pensa ser. Você também faz besteiras. E você também já falou que é indevido contra outras pessoas. Assim, não aplique o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que você não venha ouvir o teu servo te amaldiçoar. Em outras palavras, nós somos culpados de muitas coisas, mas se nós somos injuriados, a sabedoria ensina aqui, se nós somos injuriados pelos outros, não se apresse a ressentir-se, não se apresse a guardar mágoas, não se apresse a guardar afronta. Ignore as injúrias que são feitas e faladas, não é? Contra o nosso caráter. Não se aflija com a declaração amarga ou de mau humor de uma pessoa contra nós. Não fique também curioso, preocupado em saber o que as pessoas dizem sobre você. Você percebe que esse é mais um mal que Salomão observou entre os homens no período da sua vaidade, porque isso é contínuo, as pessoas estão com o ouvido coçando para saber o que estão dizendo sobre elas. Não é? Teve uma certa pessoa que diz assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não é isso? As pessoas estão doidas para ouvir a impressão que os outros têm sobre elas. Mas Salomão diz aqui, nem tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem sobre você, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Por quê? Você não deve aplicar aos teus ouvidos demasiadamente o que as pessoas dizem sobre você, porque se elas falam muito bem de você, isso irá alimentar o teu orgulho. E se elas falam mal de você, bem, isso provavelmente acenderá a tua ira, te levará a buscar revanche. Então não fique aplicando os ouvidos a essas coisas. Segundo, se as pessoas falam bem de você, isso pode ser uma armadilha. Não da pessoa que fala bem, mas isso ser verdade. Porque isso vai insuflar o teu orgulho. Agora, veja, nossos amigos são quem falam bem de nós, não é? Inimigo não vai falar bem da gente. Nossos queridos são as pessoas que falam muito bem de nós. Mas os nossos amados, aqueles que cuidam bem da gente, são os nossos piores críticos. Piores não no sentido negativo, mas são as pessoas de que nós não deveríamos buscar uma boa crítica. Por quê? Porque eles sempre vão falar bem da gente. E a gente não vai receber um bom feedback. Eles vão ocultar as nossas falhas, não é? Vão rir para não perder a amizade. Não vão apontar certas coisas que a gente fala, vão fechar o olho para uma desonestidade, uma coisa ou outra, aquilo, etc. Então eles são os piores críticos que nós temos, eles não nos ajudam a melhorar. É isso que a Bíblia diz, que ferro com ferro se afia. A crítica vem, não é? Isso me ajuda a melhorar, a ver que tem uma coisa errada em mim. Eu vejo meus problemas. Assim, não seja uma pessoa nécia, querendo saber demais. Não é? Isso insufla orgulho. Nossos amigos ficam ouvindo o que eles dizem da gente o tempo todo, vai nos enganar, encher o nosso orgulho, nos fazer achar que nós somos as pessoas tão maravilhosas nesse mundo, que não conseguimos ver os nossos próprios erros, terríveis às vezes. E também não fique preocupado com as coisas más que as pessoas digitam contra você, etc, etc, etc. Primeiro, porque Deus vai trazer a julgamento toda a palavra ociosa. E segundo, que você não quer ser atraído, arrastado para um contexto em que você dê um mau testemunho. Essa é a sabedoria desses versículos aqui. E no versículo 22 ele diz, tampouco, ou melhor, porque o teu coração também já confessou, consciência já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste outros. Em outras palavras, é bom relevar, não é? Essas críticas maledicentes que fazem sobre nós, também por esse sentido. E pode ter um pouco de verdade nisso. E porque tem um pouco de verdade, eu também me lembro que eu já fiz exatamente a mesma coisa e esfaqueei muita gente pelas costas, antes de Deus me salvar. Teu coração te condena, tua consciência te condena,
que você já fez isso. Então não fique revoltado como se fosse a pessoa mais justa sobre a face da terra. Mas há uma lição aqui muito profunda. Queridos amigos, eu sei que isso é um exercício difícil, mas é um exercício para a maturidade, assim como o exercício leva os músculos a se fortalecerem, mas cansa. Eu penso que é muito salutar nós fazermos o seguinte exercício. A gente ouve alguma coisa que foi falada da gente, ruim, não é? Má, às vezes a gente fica ferido. Mas sabe o que seria a atitude de um sábio? Porque Salomão está chamando-nos à sabedoria. Seria parar e perguntar, será que não há um pouco de verdade nisso que a pessoa está falando? E sondar o nosso coração. E disso nós vamos tirar uma lição, não é? Porque pode ser que foi exagerado o que foi dito, aquilo, mas talvez nós temos um pequeno porcentagem de culpa nisso aí. Então aqui está a sabedoria, desse versículo 22, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste outras pessoas. Fala do mal, porque nós não somos culpados somente de desprezar as outras pessoas, mas também somos culpados de falar mal das pessoas. Assim, qualquer afronta ou injúria que nos é feita, é importante nós examinarmos a nossa consciência para ver se nós temos parte. E se nós descobrirmos que nós temos uma pequena parte nisso aí, então é o momento de nos arrependermos. E é o momento de justificar a Deus por ter vindo essa afronta sobre nós. Você compreende isso? Deus é justo que eu tenha recebido essa paulada aí. Porque agora eu vejo o meu erro. Deixa-me lhe dar um exemplo disso. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 5. 2 Samuel 16, 5. Observe um exemplo disso. Não perca o fio da meada. É sobre Davi. Você se recorda que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um crente, não é? Mas Davi pecou muitas coisas. E por causa da atitude dele, ele trouxe sobre si, sobre a nação, muitos problemas. E o resultado foi que muitos criticaram ele. Aqui está um exemplo, e veja a atitude dele diante dessas críticas severas. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Qual é o contexto aqui? O filho de Salomão se rebelou contra ele, não é? E ataca Jerusalém, e Salomão tem que fugir dali com seus servos fiéis. E ele sai fugindo a pé de Jerusalém. E o nome desse homem, que está no caminho, da linhagem da casa de Saul, lembra que Saul havia matado, Davi havia destruído a casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando-o. Lá vem Davi fugindo, consequência do seu erro, e um descendente de Saul encontra ele no caminho, sai de casa e começa a xingar e a praguejar e amaldiçoar ele. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei, assim dizia, sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Belial é diabo, homem do diabo. É isso que ele está dizendo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o teu reino na mão de Absalão, teu filho. Absalão tinha se levantado contra Davi. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei. Abisai, um dos combatentes, não é? Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu, Senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Veja a reação de Davi. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ou seja, Davi reconheceu a sua culpa na rebelião de Absalão, no mal que ele causou, e aqui na sua fuga, ele é humilhado, ele é atacado, pedra e sapato na cabeça e xingamento, e ele baixa a Cristo. E fala, Deus mandou esse homem para fazer isso comigo, me rebaixar. Porque eu fiz mal, eu andei mal, e eu trapei meus ouvidos para a palavra de Deus, e eu julguei imparcialmente, etc, etc.
Então, quando nós somos injuriados severamente, é importante nós pararmos, ainda que estejamos certos, estejamos 100% certos do que nós achamos estar certo, parar e considerar, será que foi uma atitude nossa que levou a essa bola a aumentar e aumentar e aumentar? E se foi, é o momento de se arrepender e justificar a Deus em nosso castigo. Essa é a lição aqui, então, desse versículo de número 22 do nosso texto. Volte comigo ao versículo de número 22, capítulo 7. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outro. Então, versículo 23. Tudo isto provei pela sabedoria, eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Como assim? Ele foi o homem mais sábio de sua época? Bem, ele está dizendo para a gente que ele tentou ser sábio independente de Deus. Mas a verdade, ou melhor, a verdadeira sabedoria estava longe dele, apesar de sua sabedoria humana. Queridos, não há verdadeira sabedoria divorciada de temor a Deus. Não há verdadeira sabedoria divorciada de temor a Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura, não é? Pura. Ela não é indecente. Agora veja o contrário disso. Observe na internet os homens intelectuais do nosso país, superintelectuais e filósofos. De cada 20 palavras sai um xingamento, uma palavra de baixo escalão, uma sujeira. A sabedoria do alto não é assim. Ele não se importa com indecência. Ela é mansa, não é? Observe os grandes sábios, estão em conflito, tentando destruir a teoria dos outros, e atacando e rebaixando os outros. Ela é cheia de bons frutos, o objetivo é edificar, é ajudar, não é destruir, não é arrasar. Assim não há verdadeira sabedoria sem temor a Deus. Porque o temor a Deus é o início, o princípio da verdadeira sabedoria, e a continuidade e o fim. Então essas palavras, Salomão tentou ser sábio independente de Deus, e ele não achou, ele não encontrou. Então ele diz, estava longe de mim, o que já sucedeu é remoto e profundíssimo, quem o achará? Bem, isso se refere à vontade de Deus, à sabedoria de Deus. A sabedoria humana não alcança o conhecimento de Deus. A leitura de bons livros, o estudo da ciência, o conhecimento, não consegue chegar no âmago do conhecimento divino. Está muito longe, está muito distante. Não só o que já sucedeu, a maneira como Deus criou o mundo, não é? Que o mundo seja feito de átomos, ele não podia entender isso ainda. Quem o achará isso? Bem, aquele que medita na palavra de Deus. Mas ele diz, eu apliquei o meu coração para saber inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Ou seja, o resultado é isso. A estultícia é loucura. E no versículo 26 ele diz, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Isso é muito interessante. Salomão está dizendo que uma pessoa é presa com as cordas do seu próprio pecado. Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 22, ele disse o seguinte, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes, cordas e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela. Bem, ele vai ter em vista agora aqui a sensualidade, a imoralidade. E o que ele está dizendo é que a imoralidade, quando ela captura uma pessoa, porque a pessoa se alimenta dela e continua se alimentando da imoralidade, nos olhos, no que faz, no envolvimento, etc., logo essa impiedade prevalecerá sobre ele, será uma atadura sobre a sua mente, sobre o seu corpo. E sendo assim, tendo prevalecido, é justo então da parte de Deus
entregar essa pessoa à vida pecaminosa que ela se entregou voluntariamente. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 18 a 19, nós lemos a respeito disso. De pessoas que se entregaram ao pecado mais e mais e mais e mais e foram enlaçados pelo pecado. Queridos amigos, é uma misericórdia de Deus se alguma pessoa não é preso em algum pecado vicioso. Pecados viciosos são, no armário de Satanás, aquelas iscas, tentações são iscas, não é? Mas pecados viciosos, como vícios da droga, do sexo, da fornicação, da pornografia, são tipos de tentações no armário de Satanás que são como anzóis. Há certas tentações que é como uma paulada em você, te deixa tonto e você não consegue sair dali. Mas há certas tentações que te levam a pecado, que é como um anzol. No momento que o peixe é preso ali, ele pode ir para lá e para cá, o anzol está segurando ele não vai se soltar mais desse anzol. E Salomão, ele está dizendo que, em outras linhas, o fato de nós não estarmos presos a muitos anzóis desde a nossa vida antes de Cristo foi pura misericórdia, porque nós já experimentamos muitos desses anzóis. Foi pura misericórdia de Deus. Pura misericórdia de Deus. Não estarmos presos a algum pecado vicioso. Não está em nós a força para isso. Vem do Senhor. Muitas vezes o Senhor, por bondade e misericórdia, nos livra de um anzol desse, através de uma coisa que nós nunca esperaríamos, frustrando o nosso prazer, frustrando o caminho, impedindo algo, mesmo às vezes para a nossa própria vergonha, mas é misericórdia de Deus. Assim Salomão diz, o homem que é bom diante de Deus, a mulher que é bom diante de Deus, escapará dela, o pecador virá a ser preso por ela. Esse é um exemplo. Aquele que teme a Deus, Deus o poupa desses pecados destruidores, viciosos. E no versículo 26, é claro, ele diz, uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Veja, ele diz assim, eu achei, eu experimentei, eu vi, eu encontrei. Quando? Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. O que foi que ele experimentou assim de tão mal? Bem, Salomão está aqui fazendo uma declaração, uma confissão. Ele está declarando todas as suas tolices do passado sem Deus. As coisas que o arruinou. Agora, sabe o que lhe arruinou mais do que qualquer outra coisa em sua vida? O que mais lhe afastou de Deus? Mulheres ímpias. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 1. Nós temos o registro ali do que Salomão está dizendo aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ele amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas as cananeias, né? Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas, todas filhas de outros reis, não é? E 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. É isso que ele está dizendo no versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Foi o caso dele. E ele segue dizendo, no versículo 4 de 1 Reis 11, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, e a abominação dos Amonitas. Ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ele foi atraído por cordas destas mulheres. E ele está confessando aqui. Agora ele diz lá no final do versículo 26, quem for bom, isto é, temente a Deus, porque ele já disse que não existe nenhum bom, não é bom no sentido moral, mas alguém que teme a Deus e tira o seu pé
do mau caminho, quem for bom diante de Deus, escapará dela. Se recorda de José, que temia a Deus, e Deus o permitiu escapar das garras daquela mulher, que seria o fim da sua vida. E mesmo para sua vergonha, ele escapou de uma maneira vergonhosa, não é? Porque ficou brincando ali com o pecado, ficou dando ouvido mesmo, não, em vez de se mandar dali. O Senhor libertou, mas como que pelo fogo, não é? Vergonhosamente. O resultado foi prisão, mas o livrou da morte, por causa do seu temor a Deus. Então o versículo 27, ele diz: vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a razão delas. Ele continua raciocinando a partir do versículo 26. Conferindo uma coisa com outra, isto é, ele conferiu um homem com homem, conferiu homem por homem, checou, observou o caráter dessas pessoas, observou as mulheres de várias nações, vários tipos de mulheres, o caráter, a mentalidade. E aí no versículo 28, ele diz: a razão delas ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Salomão aqui, diferente do que muitas pessoas nécias dizem, não está discriminando entre os sexos aqui não. Ele está dizendo o seguinte: um homem entre 1000, ele achou entre os homens um só, um digno do nome de homem, alguém que se possa confiar, reto, justo, não peque. O que ele fez em seu conhecimento, comparando, foi ler a história da humanidade, ler os registros de Israel, ler o livro de Deus, observar o ser humano em sua volta, ver o caráter de todos os homens. Ele disse: entre 1000, né, entre todos os que eu chequei, eu só achei um. E entre as mulheres não achei nenhuma. Como assim? O que ele quer dizer aqui? Está humilhando as mulheres? Não, de maneira alguma. Esse um homem entre 1000, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ela encontrou na história da humanidade o Messias que viria. Seu pai falou muito sobre ele. Ele é reto, ele é justo, seu cetro é de justiça, de retidão. Deus que se tornará homem, Deus que vestirá a humanidade. Ele achou entre os homens um, mas entre as mulheres ele não achou nenhuma. E ele tem em vista aqui as suas 1000 mulheres, não é? 700 esposas mais 300 concubinas, igual 1000. O que ele está dizendo aqui? Que após a queda no pecado, nenhuma mulher perfeita jamais existiu em termos de virtude, fidelidade ao marido. É sobre isso que fala Provérbios 31:10, não é? Veja, ele está dizendo que ele não achou nenhuma mulher assim entre os homens, nem mesmo Maria, mãe do Salvador. Somente um homem, um ser humano, na face da terra, Cristo Jesus, homem. Isso que ele diz aqui equivale a repetir o que ele já disse no versículo de número 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, e aqui é ser humano, não apenas masculino, não. Que faça o bem e nunca peque. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: todos pecaram. Não há nenhum ser humano. Procurei no registro, no conhecimento, e só achei entre as profecias um que viria, que seria perfeito, um ser humano. E esse é o Deus homem. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que as mulheres são inferiores aos homens aqui, não. Então, essa é a explicação para essa escassez de homens e mulheres retos. E essa escassez é explicada no versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Como foi que isso contaminou a todo mundo? Deus fez o homem reto, mas ele pecou, e pelo pecado entrou a morte. Todos pecaram. E o pecado traz essas consequências. Muitas astúcias. E entre muitas astúcias ou estultícias inventadas pelos homens, como diz o versículo 29, Salomão menciona uma delas no versículo 26. A mulher cujo coração é perverso. Sabe qual foi essa estultícia inventada pelo ser humano? Foi a poligamia. Você já se perguntou por que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas? Quando Deus lá no princípio disse: criou macho e fêmea, deixará o homem o seu pai e a sua mãe se unirá à sua esposa. Um homem, uma mulher, um marido e uma esposa. Mas aqui está a poligamia. Esse foi o grande mal de Salomão, que levou ele à miséria. E esse foi o grande mal de Davi, que o levou também a decair. Porque não é vontade de Deus a poligamia. Essa é uma invenção. Buscaram muitas astúcias. Deus permitiu isso, porque ele ia mostrar lições desse erro.
E o erro de Salomão foi esse, ele cai por conta disso. Aquelas mulheres ímpias perverteram seu coração. É um homem, é uma mulher, essa é a vontade de Deus desde o princípio. Esse erro foi produzido pela astúcia humana. Deus permitiu isso aí para mostrar o resultado de ir contra a instituição divina. Isso se refere, claro, a Mateus 19, 4, 5 e 6, não é? No princípio, a vontade de Deus era assim, fez macho e fêmea, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão um. Serão um aqui não se aplica naquele versículo necessariamente à carne. Serão uma só carne, Adão, Eva e sua posteridade. Eles descenderão dessa carne humana e não da carne dos pássaros, dos bichos. Serão todos descendentes de uma mesma só pessoa. Todos nós viemos de Adão e Eva, uma só carne. E claro, em unidade no casamento também se aplica isso. Deixe-me concluir aqui, e a conclusão é esta. Teme ao Senhor, afasta-te do caminho do homem mau e da mulher má, da mulher imoral, do homem sensual. Se afaste do caminho dessas pessoas, da mulher imoral e do homem imoral. Considere as coisas que acontecem em tua vida. Considere o caráter de Deus. Lembre-se, pertence ao Senhor todas as coisas. E assim, mantenha em vista o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. Há muitas lições aqui, mas nós precisamos nos resumir a estas. Que o Senhor mais uma vez nos ajude a reter esta sabedoria prática na vida diária e não esquecer, e não seguir a maré da ignorância dos homens que não conhecem a sabedoria divina.